abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, parada é a seguinte, hoje é dia de super quarta da Copa do Brasil. Eu vou trazer para vocês as dicas dos jogos para vocês apostarem lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Utilizando o nosso cupom promocional, vocês dobram o seu primeiro depósito e podem ganhar até R$ 1.200 de bônus lá na 1xBet. Hoje nós temos aí às 9h30 América Mineiro e Corinthians e também Flamengo e Atlético Paranaense. Às 7h30 São Paulo e Palmeiras. Um baita de um clássico paulista e vocês podem fazer a sua apostinha aí, ó, ganhar uma grana lá na 1xBet, beleza? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Além de apostar, se divertir, vocês ajudam muito aqui o meu canal. Sei que tem várias bets aí, mas quem gosta do Dieguinho, dá essa moral e faça suas apostas lá na 1xBet. Prestigiem nossos parceiros comerciais. Beleza? Dito isso, vamos a algumas informações importantes. Primeiro, vou trazer duas informações. Uma do companheiro Joel Silva do Lance e outra do Marcos Vasconcelos da Super Rádio Tupi. Vou por ordem cronológica. Pela manhã, o Joel fez uma publicação lá no Lance informando que o Vasco ainda tenta as últimas cartadas para tentar trazer o estrangeiro. O estrangeiro seria Paulo Pesolano. Tem contrato até junho de 24 com o Valladolid, que é a equipe do Ronaldo Fenômeno lá na Espanha, foi rebaixado à segunda divisão, mas por estar numa Série B, Paulo Pesolano até vê com bons olhos talvez um retorno ao Brasil. A questão é multa. O Vasco não está disposto a depositar multa aí para contratar um treinador. Se ocorrer um acordo, uma liberação, pode ser que ele venha. O Vasco está tentando as últimas cartadas aí para tentar trazer esse estrangeiro que seria o Pesolano. Fora isso, o Vasco deve ir no técnico nacional e esse treinador, bem provavelmente, pode ser Rogério Ceni, tá? Qual é a situação? Por que Paulo Pesolano? Porque a 777 simpatiza com o estrangeiro e o Paulo Pesolano trabalhou recentemente no Brasil. Já está adaptado a trabalhar aqui no futebol brasileiro pela ótima campanha que ele fez na equipe do Cruzeiro. Então não seria uma grande adaptação trazendo outro treinador que vem aí de um outro país. No início de temporada, pegando o time em pré-temporada, conhecendo o grupo, jogando estadual, facilita você trazer um técnico novo, né, que ainda não trabalhou aqui. No meio da temporada, com o time na zona de rebaixamento, o negócio dá uma mudada. Sobre a questão do jogo envolvendo o Cruzeiro no sábado, hoje já é final de quarta-feira, ou seja, o técnico William Batista vem fazendo os treinamentos, se preparando a equipe durante a semana toda. Então, mesmo que o Vasco anuncie um treinador amanhã ou sexta-feira, o William vai comandar a equipe na beira do gramado no sábado. Talvez já com um novo treinador, conversando com os atletas no vestiário, estando no estádio, isso pode ser que aconteça, tá? Então, no momento, o favorito do Vasco seria o Paulo Pesolano. Não tendo um acerto para desligar ele do Valladolid, quem deve acabar fechando é Rogério Ceni. Segundo apurou o Joel Silva no Lance, ele vê com bons olhos uma vinda ao Vasco, mesmo com o clube na zona de rebaixamento, porque os salários estão em dia, o Vasco vai contratar jogadores agora no meio da janela, e ele acredita, com os salários em dia, jogadores chegando e o elenco que o Vasco tem, e a 3 pontos do primeiro time fora da zona, dá para tirar o Vasco dessa situação, então ele tem interesse sim em vir ao Vasco. O nome do Rogério divide opiniões no Vasco, muitos preferem o estrangeiro, muitos gostam do Rogério também, mas tem aquela galera que tem um pé atrás pela questão do relacionamento dele complexo. Viralizou até essa semana o André Plihal, que foi quem fez a biografia do Rogério Ceni, falando que o Rogério Ceni tem prazer em ser triste, né? Que ele é um cara aí meio difícil mesmo de conviver, é um cara meio com um astral meio para baixo, digamos assim. Tá? E agora a informação do competentíssimo companheiro Marcos Vasconcelos da Super Rádio Tupi é que o Vasco já tem o nome do novo treinador. O Vasco já teria se decidido, mas aguarda agora um ok da 777 para sacramentar o negócio. E ainda essa semana o Vasco estará anunciando um treinador. Quarta-feira praticamente já morreu, já passou, então
Entre quinta e sexta-feira esse nome deve ser anunciado. Lembrando que a partida envolvendo Vasco e América Mineiro, que seria na semana que vem, está adiada justamente pelo confronto entre América Mineiro e Corinthians na Copa do Brasil. Esse jogo foi adiado e vai ser jogado mais à frente numa data FIFA. Então o novo treinador do Vasco vai ter 15 dias para treinar a equipe para a partida contra o Atlético Paranaense em São Januário. Falando em São Januário, temos aí uma novidade, tá? Qual é a novidade? Matéria publicada agora na parte da tarde pelo Globoesporte.com. O Vasco foi punido com 4 jogos no STJD e multa de R$60 mil, tá? Um jogo já foi cumprido na partida contra o Cuiabá no Estádio Luso Brasileiro. Então o Vasco ainda fica fora de São Januário até o final do primeiro turno. Jogos aí contra a equipe do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, e tem mais uma partida aqui, deixa eu só dar uma checada para vocês rapidinho aqui. E aí contra o Atlético Mineiro, já no segundo turno, o Vasco poderá voltar a jogar em São Januário. Lembrando que o Vasco tem uma decisão da justiça aí, proibindo o Vasco de receber público em São Januário por 30 dias e fora de São Januário também, né? Até como visitante. Como saiu a decisão do STJD, essa liminar deve cair, porque ela já não tem mais efeito, porque a decisão do STJD já foi tomada. Então, para os próximos jogos fora de São Januário, o Vasco deve poder voltar a vender ingressos aí e receber o seu torcedor. Então, Vasco e... deixa eu ver qual é o próximo confronto do Vasco fora. Vasco e Red Bull Bragantino, por exemplo. Nesse jogo vai poder ter torcedor do Vasco fora de São Januário, tá? Para trazer alguns detalhes para vocês aí e mais informações dessa situação, eu gostaria de trazer para vocês uma matéria do GE, porque tem alguns detalhes importantes aqui, ó. O STJD puniu o Vasco em 4 jogos de portões fechados, um já cumprido. Multa de R$60 mil pelos fatos ocorridos na derrota para o Goiás no dia 22, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, houve arremesso de objetos no gramado, depedração de São Januário e confrontos de torcedores com a polícia. A punição foi aplicada pela 3ª Comissão Disciplinar no Tribunal, em julgamento realizado nesta quarta. A decisão se deu por maioria de votos. Veja como foram cada um dos votos. Eu vou trazer para vocês aqui. Rodrigo Raposo, o relator, pediu 7 partidas de portões fechados, sendo um cumprido e multa de R$60 mil. Cláudio Diniz, ele pediu também 7 partidas de portões fechados e multa de R$60 mil. Bruno Tavares pediu 4 partidas de portão fechado, um já cumprido. Alexandre Beck pediu 4 partidas e um já cumprido. E o Luiz Felipe Procópio pediu 5 partidas. Com isso, foi decidido pela punição de 4 jogos, tá? Sendo um já cumprido contra a equipe do Cuiabá. Tá bom? E agora, para finalizar a situação aí da Justiça Comum, que eu acabei de informar, é a seguinte, ó. A pena aplicada pela STJD em vigor a partir do próximo jogo do Vasco com o mandante, mas o clube também segue punido pela Justiça Comum. O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, a princípio, interditou o São Januário. Mas o clube, na semana passada, conseguiu derrubar parcialmente a liminar e liberou o estádio para jogos com portões fechados. Esse caso ainda terá seu mérito julgado, mas deve levar tempo, porque em perito apontado pelo tribunal precisa analisar todos os laudos juntados pelo Vasco, tá? Então a situação de momento do Vasco da Gama é essa, tá? Sobre a partida de quinta-feira, de sábado contra o Cruzeiro, a gente ainda precisa definir quem vai ser o lateral esquerdo. O Riquelme vem treinando e pode sim ser uma opção por aquele lado. O Maicon já está regularizado e vinha treinando no Santos. Caso o William Batista queira, pode-se fazer uma zaga com o Capace e Maicon e o Léo ser deslocado ali para a lateral esquerda. Então, opções nesse momento para o técnico William Batista não falta, tá? Então, a informação de momento é que ainda nessa semana o Vasco vai estar anunciando um novo treinador. Tenta-se as últimas cartadas pelo Paulo Pezzolano, mas a tendência maior é que Rogério Ceni acabe sendo o novo treinador do Vasco da Gama.
Tá bom, galera? Então é isso. Assim a gente encerra aí a nossa primeira e talvez única edição do dia. Tive algumas situações para me resolver, meu dia foi bem conturbado, só consegui fazer esse vídeo e prometo amanhã tentar voltar com as 3 edições. Um 5 da manhã, um próximo da hora do almoço ali. E antes de entrar no Futebolaço Podcast ao vivo, eu já subo talvez um terceiro vídeo para vocês, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa primeira e talvez, por que não, talvez eu volte hoje aqui ainda, mas bem provável que seja a primeira e única edição, beleza? Aí, ó, vai fazer a fezinha na Copa do Brasil, vai lá na 1xBet. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, de volta, vai, tamo junto, valeu? Fui!